Bom, a primeira coisa é que eu não sei se eu concordo com isso. A família forma, a escola informa. Eu acho que a gente faz mais do que informar, né? Achei esquisito. Né? Bom. Vai ter durante, antes, depois. Eu vou fazer umas perguntinhas e daí a gente começa. Mas quando você quiser startar, acho que tudo bem. Tá bom, beleza. Gente, então antes de mais nada, eu estou aqui para falar para vocês sobre educação maker, sobre educação STEAM. Queria só ter uma vaga ideia de quem sabe do que eu estou falando. Alguém aqui conhece educação maker? Só levanta a mão rapidinho. Não. Tá, as pessoas que levantaram a mão estão trabalhando com isso ou ouviram falar? Ouviram falar. Tem alguém trabalhando com educação maker? Você, legal. Aonde? Na ETEC Albert Einstein, eu só dou a parte de inglês, legal. O corpo técnico que faz os projetos. Ouvi falar super bem de lá. Bom, então vamos lá. Eu sou o Vitor Barão, eu sou mestre em ciências pela USP, sou biólogo, fuço um monte de coisas, tenho tentado me dizer inventor, embora eu ache um pouco piegas essa determinação. E sou consultor para educação, fico inventando projetos para a escola, inventando jeitos das escolas avaliarem coisas, proporem projetos e, enfim, movimentarem os alunos e talvez fazerem mais do que informar. Até o fim dessa palestra, eu quero convencer vocês de que é possível ensinar através das mãos. Eu acho que a gente está numa mudança de paradigma sobre educação e isso não é novidade, né? Acho que é mais ou menos consenso para todo mundo que a gente aprende lá quando é criancinha, pegando as coisas na mão, entendendo a materialidade das coisas na ponta dos dedos. A proposta é que isso pode não estar restrito à infância, pode ser que a gente consiga fazer gente aprender pela mão, fazendo coisa na ponta dos dedos, depois da infância também. Estou só mostrando umas imagens que vocês não estão vendo, mas imaginem que vocês estivessem vendo imagens de crianças construindo coisas dentro de uma escola. Até o fim da palestra, acho que a gente consegue retornar para essa imagem e falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo aí. Bom, educação mão na massa, aprender com as mãos, tudo isso tem muito a ver com o que a gente chama de movimento maker. E aí, o movimento maker, vocês conhecem? Também não. Levanta a mão quem conhece o movimento maker, tem mais ou menos ideia do que se trata. Deixa eu fazer um apanhado histórico disso, começar lá de trás, de onde veio esse negócio. Para quem não sabe, não se assusta, você vai ver que movimento maker é um negócio que se você não ouviu falar ainda, está ouvindo agora a primeira vez e vai ouvir cada vez mais, provavelmente. É um movimento que surge nos Estados Unidos e que reúne um monte de gente trabalhando junto. Dentro desse mesmo guarda-chuva do movimento maker, então, artistas, engenheiros, músicos, gente que faz as coisas nas próprias casas, gente que ensina dessa forma, gente que faz os crafts, a gente tem gente fazendo coisa mais comercialmente ou menos comercialmente, tem muita gente dentro do grande guarda-chuva do movimento maker. Mas o importante é que esse movimento surgiu lá nos Estados Unidos no pós-guerra. O que aconteceu é que a sociedade americana, no fim da Segunda Guerra, estava super desestruturada, com muito pouca força produtiva, muito pouco dinheiro sendo alocado para a produção de bens, todo o dinheiro estava sendo alocado para a produção de armamentos e munição. Que momento, né? O fato é que essa sociedade que já estava acostumada com o consumo de bens e que já estava acostumada com um padrão de vida que dependia de eletrodomésticos, de coisas ali acontecendo, essas pessoas ficaram um pouco órfãs dessa indústria e desse estilo de vida. Nesse período também, a grande parte da força produtiva tinha sido deslocada para a guerra, então quem estava nos empregos das indústrias e tal tinha sido movido, todo o país estava sendo redesenhado. O que acontece nesse momento é que as pessoas começam a resolver os problemas das suas casas dentro das suas garagens. E aí é uma história que vocês já viram 1 milhão de vezes nos filmes, nas séries, nos documentários. A cultura americana está baseada desde o meio do século XX na ideia de faça você mesmo, conserta você mesmo, resolve você mesmo na sua garagem. Em boa parte, dizem alguns historiadores, por causa dessa questão deles terem ficado no pós-guerra com pouco acesso à tecnologia, com pouco acesso a consumo.
eles que já tinham carros super bacanas e eletrodomésticos e tal, passaram a não ter mais como dar manutenção nesses bens. E começaram, então, a arrumar suas próprias coisas dentro das suas garagens. Mas nem todo mundo tinha as ferramentas necessárias. E daí começam a surgir clubes de garagem, que nada mais eram do que encontros de vizinhos que trocavam ferramentas. Então, eu não tenho uma Morsa, mas o meu vizinho tem, eu vou até lá e conserto o meu liquidificador lá. Fiquei sabendo que aquele cara ali da rua de cima descobriu um jeito de limpar o carburador do Opala. Vou levar meu carro lá e a gente limpa junto. Ou fiquei sabendo que aquele outro inventou uma tecnologia muito louca para construir um dispositivo novo para fazer pão. Vou lá fazer com ele. Isso rapidamente começa a virar uma cultura nos Estados Unidos. Em poucas décadas, a gente tem o que hoje parece tão enraizado na cultura americana, essa coisa do do-it-yourself. Os laboratórios de garagem, que eram de fato nas garagens, tinham essas caras, né? Eles iam aos poucos juntando ferramentas, equipamentos que permitissem fazer coisas em casa, mas sempre nessa perspectiva de pouco dinheiro, pouco acesso a essas ferramentas, sempre muito na onda da gambiarra, né? Essas pessoas estão sempre inventando jeitos de resolver os seus problemas. Bom, esse movimento vai se estruturando cada vez mais e nas últimas décadas do século XX, a gente tem o surgimento de movimentos que culminam em grandes laboratórios de compartilhamento. Eles já não são mais garagens, mas são quase. Eles ainda têm a estética da garagem, né? Então ainda é um lugar um pouco amontoado, cheio de ferramenta, mas que agora tem um pouco mais de estrutura no compartilhamento das informações, no acesso dessas máquinas. Além disso, nesses lugares, as pessoas agora estão fazendo projetos que, claro, vinha lá de consertar o liquidificador e desentupir o carburador do Opala, mas começa a virar também inventar coisas que possam ser vendáveis. Aí começa a surgir um pouco de empreendedorismo misturado com isso. Então tem desde lá do tiozinho consertando o carro dele até o cara que está inventando uma nova startup para tentar levar isso para o Vale do Silício e quebrar o Uber. Nesses lugares, ou inventar o Uber, né? O Uber veio de um desses lugares, todas essas grandes startups do Vale do Silício vieram desses lugares. Esses laboratórios vão rolando, vai se formando cada vez mais uma cultura de compartilhamento entre as pessoas e entre os laboratórios, e no meio disso surge a revista Make, daqui a pouco eu mostro para vocês, que é uma revista que ficou famosa por divulgar projetos quase científicos. Projetos às vezes mais, às vezes menos, mas que tinham muito a ver com o fazer, com o construir. E aí eles eram os responsáveis por fazer a mediação entre os laboratórios. Eles faziam publicações, acho que bimensais, e aí as pessoas conseguiam publicar os seus projetos lá. Gente de outros espaços tinha acesso a isso e construía as suas próprias coisas. Enfim, isso virou uma rede de compartilhamento daquele sistema bem antigo americano, através de cartas. As pessoas mandavam cartas para a revista, que publicava as cartas, quem recebia essas publicações escrevia respostas. Aquela loucura, né? Talvez por isso tenha surgido a internet. Bom, mas aí surge uma coisa que a gente está chamando agora de fabricação digital, que não é também nem um pouco novidade, mas o que aconteceu é que isso, lá nas últimas décadas do século XX, agora no comecinho do século XXI, essas coisas se tornaram mais baratas e mais acessíveis. Então, se eu estou lá na minha garagem consertando coisas, o que eu precisava era de equipamentos que potencializassem a minha ação, que permitissem com que eu, enfim, fizesse o que eu quisesse. Boa parte da produção estava ainda centralizada na indústria, porque só a indústria tinha capacidade de produzir coisas de uma forma efetivamente funcional. Então, se eu quisesse construir uma máquina na minha casa que dependesse de engrenagens, putz, é muito difícil fazer uma engrenagem em casa, né? Porque ela tem muita precisão envolvida, se não for muito precisa não vai virar. Então, ou eu mandava fazer numa indústria que provavelmente não ia aceitar meu pedido, né? As indústrias só fazem coisas em grande quantidade, ou eu não ia fazer aquele equipamento. Bom, começa a chegar na casa das pessoas os equipamentos de fabricação digital. Qual que é a ideia? Equipamentos de baixo custo, como uma impressora 3D, por exemplo, que permitem a construção de objetos complexos com baixíssimo custo, ou melhor, vou retificar o que eu falei, com alto custo, na verdade, mas com a possibilidade da produção de poucas peças. Então, se eu for imprimir uma engrenagem numa impressora 3D, talvez ela custe R$1 ou R$2, que é caríssimo para um processo industrial, né? Se eu fosse produzir numa indústria, essa engrenagem custaria 1/10 de centavo, talvez, 1/100 de centavo. Mas
Para minha produção em casa, eu só vou fazer uma ou duas para construir aquele negócio que eu estou inventando, pagar R$1 ou R$2 não é grande problema. Então essas máquinas que para a indústria não tinham nenhuma utilidade, porque são caras, passam a ser muito úteis em casa, onde as pessoas conseguem inventar coisas e rapidamente prototipar, que é esse ato de criar um negócio palpável, criar alguma coisa que eu consiga pegar na mão e entender o funcionamento. Então, impressão 3D é uma das marcas dessa revolução, né? Já faz 40 anos que esse negócio existe, mas acho que só nos últimos 20 a gente começou mesmo a ouvir falar nisso, nos últimos 10 a gente começou a ver na mídia, nos últimos 5 chegou aqui no Brasil. Acho que faz, por aí, mais ou menos 5 anos que impressão 3D está popular no Brasil. É simples, barato, rápido, uma impressora 3D boa no Brasil custa R$2.000 e poucos. É mais barato que a maioria das impressoras a laser, e ela imprime em plástico qualquer objeto tridimensional que você quiser. Quase qualquer objeto. E a partir daí você consegue criar coisas que vão do computador para a materialidade do mundo físico. E esse que é o barato da fabricação digital. Possibilidade de rapidamente transpor um arquivo que estava no meu computador com a precisão e a rapidez de uma modelagem digital, mas aí eu trago para o mundo físico e aí eu consigo fazer coisas acontecerem aqui, nessa atmosfera. Outro equipamento que também está super popular são as cortadoras a laser, que são um pouco mais caras do que as impressoras 3D, mas que permitem a modificação, a edição de materiais mais robustos. A impressão 3D só consegue modificar plástico. A gente sempre precisa de um plástico certinho feito para ela, um filamento, que vai ser derretido e vai formar as peças novas sempre em plástico. As cortadoras a laser cortam qualquer coisa. Elas fundem quase qualquer material, dependendo da potência, claro, mas eu consigo cortar madeira, papelão, papel, MDF, plástico, borracha, acrílico, e aí as minhas possibilidades de criação aumentam muito, né? Então esse é um outro equipamento que está muito presente nos Fab Labs. Mesma história, eu tenho um arquivo vetorial no computador, subo esse arquivo para a máquina, ela executa um plano de corte. O que ela faz é a mesma coisa que a 3D, ela posiciona um bico no lugar certo, e aí ao invés de depositar plástico derretido, ela emite um feixe de laser que vai fundir o material. Bom, considerando que a gente estava falando lá dos laboratórios de garagem, de construir, não sei o quê, e que agora a gente tem fabricação digital, a gente vê o surgimento dos makerspaces e dos Fab Labs. O que são essas coisas? São espaços que tinham a ver ali com os laboratórios de compartilhamento, mas que agora usam fabricação digital. Ou seja, são laboratórios que agora potencializam ações de pessoas comuns que não têm acesso à indústria, a criar coisas que de fato funcionam, que de fato podem ser testadas, que estão realmente disponíveis para essas primeiras avaliações. Então, usando impressão 3D, corte a laser e as outras maquininhas que esses laboratórios costumam ter, a galera consegue fazer protótipos muito fiéis de produtos, de equipamentos, de processos para projetos, e aí esses lugares começam a ter muita coisa andando ao mesmo tempo. O que é um makerspace, então? É um lugar, um desses laboratórios, que tem máquinas de fabricação digital de uso compartilhado. E por que compartilhado? Porque, primeiro, esse é um dos pilares do movimento, a ideia de que eu sei um pedaço da coisa e você sabe outro e a gente se junta e deve conseguir resolver. E, por outro lado, pelo fato desses equipamentos serem ainda um pouco caros e tal. Considerando que o movimento maker é pensado, é feito justamente para o usuário final, para essas pessoas que... Para gente, que não tem grana para comprar duas dessas máquinas, tal, a ideia dos espaços é agrupar essas máquinas e compartilhar o custo delas entre muita gente. Existem makerspaces no mundo inteiro já. No geral, o uso deles é mais ou menos restrito, eles costumam funcionar em formato de clube. Em São Paulo, a gente já tem uns 3 ou 4. E aí existe a rede Fab Lab, que é um negócio que surgiu há menos tempo, mas está mais famoso o nome. Talvez o nome Fab Lab ressoe mais em vocês. O lance é que alguém teve a brilhante ideia de usar aquele conceito, sabe o conceito Smart Fit, assim, que você vai em qualquer uma e elas são sempre iguais e você passa a sua carteirinha. Eu não sei porque eu só fui 2 vezes, né? Uma para me matricular e uma para cancelar a matrícula. Mas é mais ou menos o mesmo conceito dessas academias. O que a rede Fab Lab propôs é a gente vai construir no mundo inteiro laboratórios desses de fabricação digital, de prototipagem. Eles vão ser todos mais ou menos padronizados, todos vão ter mais ou menos as mesmas máquinas e as mesmas normas de uso, e todo mundo da rede pode usar em qualquer lugar do mundo, porque aí esse pessoal já estava entendendo
que quem participa desse movimento é um pouco transnacional, né? Gente que uma hora está trabalhando num país, outra hora está em outro, está fazendo um negócio aqui ou ali. A rede FabLab é totalmente privada, ela surgiu na Alemanha, se eu não me engano, e o que eles produzem por aí são laboratórios muito sofisticados, com muita tecnologia, abertos para quem estiver disposto a pagar a mensalidade, que é super cara. Recentemente, a gente teve aqui em São Paulo uma iniciativa super pioneira no mundo, assim, foi a primeira vez que a rede de FabLab fez isso. Propuseram para eles criar uma rede de FabLabs gratuitos, abertos para a população. A Prefeitura de São Paulo, há uns 5, 6 anos atrás, bancou a realização do projeto, a idealização e tal, e surgiu a rede FabLab Livre de São Paulo, que é uma rede que tem 20 e poucos FabLabs, todos de ponta, com os melhores equipamentos, com os melhores profissionais, mas aí ao invés de ter mensalidades caríssimas e projetos caríssimos, eles são completamente livres para quem quiser ir lá. Todos vocês, se quiserem a qualquer dia fazer uma impressão 3D, é só achar um FabLab livre e até lá pedir ajuda para um dos técnicos e fazer o que você quiser. Bom, mas estou falando tudo isso para dizer que a rede FabLab ficou mais famosa, especialmente em São Paulo, por isso, porque a gente tem um monte de FabLabs agora. A gente tem mais de 20 só dentro de São Paulo. Bom, tá bom, mas e aí? E educação, né? É sobre isso que a gente estava falando desde o começo. Como é que o movimento maker, que tem esse conceito de construir as próprias coisas, resolver os próprios problemas, fabricação digital e tal, como que isso se relaciona com educação? Vamos voltar um pouco. Estou falando do Piaget, que foi o cara que estabeleceu a base do que a gente usa na educação há mais de 100 anos, né? O que o Piaget propôs é que a gente aprende na relação entre o sujeito e o objeto. O que ele propôs é que quando a gente interage com o mundo, é que de fato a gente aprende. Está baseada nessa ideia dele e que veio da observação dos fenômenos de aprendizado biológicos. Ele ficava olhando ali como o rato aprendia e a partir dali do behaviorismo ele teve essa sacada de que as pessoas aprendem quando elas se relacionam com o mundo, quando elas fazem. Bom, Piaget propõe então o construtivismo, que está mais ou menos claro na cabeça de todo mundo, é a ideia de que eu não vou aprender se você ficar me falando coisas aqui na frente. É a ideia de que eu só vou aprender se eu construir. Vou ficar indo e voltando, eu sou terrível. Eu venho e volto. Tá difícil filmar, né? Piaget, onde eu estava? Construtivismo. A ideia de que eu preciso me relacionar com as coisas para aprender. Então, portanto, a educação começa a usar isso como estratégia. E eu começo a ver nas escolas, já há muito tempo, a ideia de que eu não tenho mais um professor lá na frente falando, mas de que os alunos têm que criar os seus próprios processos de aprendizado. Eles mesmos vão criar projetos, vão correr atrás das informações e vão construir os seus conceitos. Então, guarda isso, porque mais para frente vocês vão ver a importância disso que eu estou falando. Para o Piaget, o que era importante era que o aluno construísse conceitos, que ele, no fim, resumisse aquilo que ele tinha aprendido numa ideia, e aquela ideia, que era própria dele, ia ser objeto de aprendizado. Bom, mais ou menos ao mesmo tempo, inclusive contemporâneo a ele, o Freinet estava pensando em educação na França também. O que o Freinet propunha eram umas coisas muito loucas que tinham muito a ver com o que o Paulo Freire propôs aqui depois. Se eu não me engano, inclusive, eles chegaram a trocar a ideia. O finzinho da vida do Freinet coincidiu com o começo da do Piaget, do Paulo Freire. Isso, obrigado. O que o Freinet propunha era que as crianças tinham que, de fato, trabalhar em coisas reais na escola, que trabalhar com conceitos muito abstratos e muito teóricos não levava elas muito longe. Então ele começou a construir na escola dele projetos que tinham a ver com o trabalho real. Ele estava pensando numa proposta muito socialista ali, então ele queria formar pessoas que iam ser proletário, mas eles queriam que fosse um proletário crítico e que fosse um proletário capaz de criticar o mundo, e ele acreditava numa revolução que partisse daí. Então ele estava instrumentalizando crianças para agir num mundo em que elas iam ter que ser operárias. Ele começou a criar projetos que tinham sempre a ver com um produto, com a criação de um produto final. E aí isso passava por uma horta escolar, por um jornal na escola, pelas aulas passeio. Ele saía com os alunos dele pelo quarteirão, entendendo características do quarteirão, às vezes discutindo as plantas do chão, às vezes discutindo a velhinha daquele apartamento ali que está no fim da vida. Ele discutiu muito democracia escolar, então os métodos de gestão dessas escolas do Freinet eram super horizontais, todo mundo decidia junto o que ia acontecer.
e ele sempre estava pensando numa escola para o povo, numa escola popular e democrática. Pronto. Tempinho depois, surge esse cara que se chama Seymour Papert, um sul-africano que foi morar nos Estados Unidos, foi trabalhar no MIT, e que compartilha muito das ideias do Freinet e muito das ideias do Piaget. O que o Papert propunha era que as crianças não só, ou enfim, qualquer pessoa, né, não só tinha que interagir com o mundo para aprender, mas que, na verdade, o processo de aprendizado era completamente único e eventual. O que ele queria dizer com isso é que não existe um processo de ensino e aprendizagem. Existe, na verdade, coisas completamente diferentes entre cada pessoa e que cada uma dessas coisas se chama um processo de aprendizagem e ensino. A ideia dele era de que ninguém aprende do mesmo jeito e que não existe um processo que unifique isso. Cada processo de cada pessoa é completamente individual e diferente um do outro, necessariamente. Ele começa a pensar em jeitos, então, de criar um sistema de ensino que dê conta dessa individualidade, que dê conta de cada aluno criar seu próprio trajeto. Ele acredita também que não é só na interação com o mundo que as pessoas aprendem, mas é na ação no mundo, é na transformação do mundo ao redor que a gente aprende o que está acontecendo, que a gente, de fato, cria conhecimento. Ele foi responsável pela criação do Logos, que é esse joguinho de computador que inaugurou a programação para criança. Ele achava que programação era uma ferramenta super interessante para ensino, justamente porque potencializava essa individualidade. Cada aluno conseguia ir lá e ter o seu próprio processo num programinha de computador que tinha muito a ver com lógica. Então, ele possibilitava que o aluno fosse lá e criasse alguma coisa, né, criasse um produto, ao mesmo tempo em que isso era muito rápido, muito fácil, porque está no computador, num ambiente virtual. Então o aluno programava algumas linhas. A ideia do joguinho é que existia uma tartaruguinha no centro da tela, e com linhas de programação simples, o aluno tinha que fazer essa tartaruguinha andar pelo espaço. E aí ele tinha... Ah, não tem aqui, né? Bom, mas enfim, ele tinha instruções muito simples para dizer o que a tartaruguinha tinha que fazer. Ele ficou muito tempo aplicando esse método, primeiro nos Estados Unidos, depois na África. E aí ele começou a perceber que, mesmo assim, faltava alguma coisa de materialidade. O computador ainda era um pouco abstrato demais. Então, ele começou a inventar um jeito de transpor isso para fora do computador. E aí ele inventou um negócio que acho que está na primeira imagem. Ele inventou isso aqui, que era o Logos físico. Era um robozinho que podia ser programado exatamente da mesma forma que aquele do computador, mas esse aqui andava pelo espaço físico, explorava a sala de aula. E aí isso aí dava um tom novo para o que o aluno estava fazendo. O que aconteceu é que o Papert, nessas experiências, retomou tudo que já tinha sido construído sobre o construtivismo, essa ideia da relação entre o sujeito e os objetos e tal, e propôs uma novidade. Ele propôs o que a gente chamou, deixa eu pular de construcionismo. Olha a diferença para o que a gente tinha antes. A gente está falando até agora de construtivismo, lá do Piaget. O que ele propôs se chama construcionismo, que é a ideia da construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta que resulta num produto palpável, contextualizado, de interesse do estudante. Muito parecido com o que o Freinet estava pensando, muito parecido com o que já estava sendo feito no construtivismo. A diferença aqui é o fato de ser um produto palpável, contextualizado. Ele só extrapolou um pouquinho o conceito. A gente podia dizer que o construcionismo é talvez um bracinho do construtivismo, né? Ele está inserido dentro. A ideia é que, além de construir conceitos, de construir ideias, se o aluno constrói de fato um objeto, alguma coisa que ele possa pôr à mão, o aprendizado é mais intenso. E aí, por isso que ele foi atrás de construir o robozinho dele, o Logos, e ele está muito presente em tudo que a gente faz hoje em educação mão na massa. Ele foi o precursor lá do MIT Media Lab, que é o lugar hoje que produz a maior parte das tecnologias educacionais do mundo, que produz a maior parte das ideias. É dele essas frases, né, que resumem bastante a ideia dele. Então, primeiro, o que ele diz é que o escândalo da educação é que toda vez que você ensina alguma coisa para um estudante, você priva ele do benefício da descoberta. Então, isso já estava ali no Freinet também, né? A ideia de que é o aluno que tem que ter a descoberta, é dele essa aquisição.
É ele que diz também que o papel do professor é criar as condições para a invenção mais do que dar conhecimento pronto. Também não é grande novidade, mas levando ao extremo isso, né? Ele está pensando isso de fato na materialidade. Bom, aí surge a revista Make, que eu tinha falado para vocês, que é aquela que compartilha informação, e é por causa da revista Make que o movimento passa a ser chamado de movimento maker. As pessoas que fazem parte disso, que são meio professores pardais, começam a ser chamadas, ou gostariam de ser chamadas, de makers. E esse movimento vai crescendo e está se espalhando por aí. Ele está super atrelado com o movimento do it yourself, ou que está sendo atualizado agora para o não é mais faça você mesmo, mas façamos nós juntos. E isso tem super a ver com inovação na educação. A gente está num momento em que está todo mundo questionando os processos de educação que a gente tem, chegando à conclusão de que não rola, não funciona, e que a gente precisa de inovação, que a gente precisa virar de ponta cabeça. Coincidentemente, as duas coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, e aí alguém teve a ideia de falar, bom, a gente precisa de coisa nova na escola. Tem um negócio novo aí que chama o movimento maker, tem a ver com o construcionismo ali do Papert. Por que a gente não põe esses laboratórios dentro das escolas? Surge assim o STEAM, ou STEM, que é um conceito, é só mais um nome dentro da educação básica. É a ideia de juntar Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, todas juntas em projetos. A ideia desse tipo de educação é que a gente reúna construcionismo com um pouquinho de empreendedorismo, que eu questiono um pouco, acho meio brega, e um pouquinho de design. Mas a ideia de que os alunos vão começar a criar coisas dentro da escola mais baseadas em projetos do que baseadas em demandas. Eles mesmos vão estabelecer as próprias demandas. E aí vai para dentro das escolas laboratórios maker. Isso aqui é um projeto de um laboratório para uma escola de São Paulo. A ideia desses lugares é que, no geral, eles têm roubado o laboratório de ciências, de química, de física, e ele tem virado um laboratório meio multidisciplinar, que tem ali um pouco de fabricação digital, que tem um pouco de marcenaria, tem costura, tem, em algumas escolas, um pouco de cozinha, tem possibilidades de fazeres múltiplos, num espaço que propicia a troca, que propicia uma relação horizontal entre todo mundo. Não conseguem ver, né? Eu vou descrever, imaginem. Imagina que você está vendo um laboratório... Não, brincadeira, mas laboratórios de escola, muitas vezes, são muito parecidos com os makerspaces reais, do mundo real, com algumas adaptações. Eles são, no geral, um pouquinho mais seguros. Então, as máquinas perigosas ou não estão lá, ou estão melhor protegidas. Algumas diferenças básicas, mas no conceito original, a ideia é poder oferecer para os alunos realmente um laboratório de criação. Isso tem, de fato, acontecido. Em São Paulo tem um monte de escolas que já instalaram isso. Isso está virando uma moda, assim, aquelas febres de educação. Todas as escolas estão desesperadas correndo atrás disso, não é à toa que eu estou aqui. E estou mostrando para vocês um pouco de imagem do que eu tenho visto acontecer por aí nas escolas. Vou contar um pouquinho de experiências para vocês. Crianças criando nos mais variados conceitos. Então, muita gente trabalhando com eletrônica aqui em cima, eletrônica simples, básica e que leva a projetos complexos. Tem projetos mais poéticos, que eu gostaria inclusive de ver mais acontecendo. Tem projetos que têm a ver com mais autonomia dos alunos, aqui eles estão fazendo o que eles decidiram fazer, e projetos que têm a ver com menos autonomia dos alunos, aqui eles estão seguindo mais ou menos um passo a passo. Deixa eu contar uns exemplos de projeto que eu tenho visto. Tem uma escola da Zona Sul, por exemplo, que está empregando esse projeto agora, que eu chamei de Projeto Mosquito. A ideia é usar serviços ecossistêmicos e serviços, na verdade, microserviços sociais, que é a separação de um serviço complicado em muita gente fazendo, para combater mosquitos vetores de doença, de dengue, chikungunya e companhia. O que os alunos enfrentam nesse projeto eles têm 1 ou 2 aulas de biologia que fala sobre esses insetos, fala sobre como funciona a transmissão dessas doenças, fala sobre saúde pública e o problema da doença. Depois eles têm 1 ou 2 palestras com especialistas falando sobre a biologia do mosquito, quais são os hábitos, como ele se alimenta, onde ele vive, etc. E aí os alunos têm que inventar um jeito de hackear o mosquito. Eles têm que achar um jeito, nesse contexto da biologia do bicho, de diminuir as populações
do mosquito vetor. E aí cada aluno vai numa direção completamente diferente. O que é importante é que no fim eles têm que conseguir prototipar alguma coisa. Então se o que ele inventou é uma armadilha que explora a vulnerabilidade da fêmea quando está procurando sangue, eles sabem que toda fêmea de mosquito Aedes, quando vai colocar um ovo, precisa de sangue de vertebrado. E que ela procura pelo cheiro de suor. Então tem no laboratório ácido lático? Tem. Então teve aluno que fez isso. Fez lá uma pocinha de ácido lático dentro de uma armadilha, que tem cheiro de suor. E aí isso atrai as pernilongas fêmeas e elas ficam aprisionadas ali dentro. Cada um escolheu um caminho de hackear a biologia do mosquito. Inventou jeitos de diminuir essa população, testaram depois, e aí isso, no fim, isso é um projeto que envolve um pouco de matemática na hora deles entenderem o tamanho das populações e de fazer os testes para ver se de fato a armadilha dele capturou um número significativo de indivíduos, envolve biologia, saúde pública, envolve um pouco de política na hora de pensar onde essas populações estão e como que essas armadilhas podem chegar até os lugares, envolve um pouco de arte e estética na hora que ele vai decidir como vai ser a cara desse negócio. É um desses projetos que junta, na verdade, tudo e que é transdisciplinar, porque no fim o estudante não tem nem a chance de identificar de onde vem cada conteúdo. Eventualmente ele consegue ir lá e pedir ajuda para o professor de física, mas em vários momentos ele está, na verdade, no limbo entre todas essas disciplinas, que é o que eu acredito que é o poder do movimento maker nas escolas. Sem querer, as escolas estão super impressionadas. Que bonitinho, impressora 3D, os pais adoram, põe aqui dentro. Elas estão pondo para dentro um cavalo de Troia, maravilhoso. Que é esse, a hora que elas instalam um laboratório dentro da escola, as outras disciplinas todas ficam questionadas e começam rapidamente a se diluir. E os professores têm que correr atrás de fazer isso acontecer. E muito rapidamente acontece do professor de matemática estar junto com o de inglês no laboratório tentando entender um projeto que o aluno está tentando fazer. Isso vira a escola de ponta cabeça muito mais rápido do que eu mesmo imaginava. Eu vi isso acontecer em 2 anos em escolas assim, que juravam que jamais mexeriam na grade. No segundo ano já tinham reestruturado a grade inteira. Esse é outro projeto. Os alunos, parecido com aquele, eles também recebem uma proposta. Então, são alunos menores, aqui de 6º ano. Os professores contam um pouco para eles sobre biomas brasileiros, sobre a constituição desses biomas, sobre como é a vegetação, como é a fauna e a flora. E aí eles têm que criar jeitos de dar visibilidade para esses biomas, numa apresentação pública lá deles, numa amostra. E aí o que eles fizeram foi inventar dioramas, que são pequenas maquetes funcionais, que exploram características de cada um dos biomas. E aí eles foram atrás de fazer a vegetação do jeito mais realista possível, usar um pouco de eletrônica para fazer as coisas ficarem interativas nesses dioramas, acender e apagar a luz, fazer som do bichinho correspondente, enfim. Nessa outra escola, os projetos que rodavam tinham a ver com... A ideia que era apresentada para eles era de que eles tinham que cuidar, eles tinham que escolher e cuidar de alguma questão de vulnerabilidade urbana. Então eles tinham que escolher algum grupo vulnerável nas cidades e inventar jeitos de melhorar a vida desse grupo. Esses alunos, por exemplo, escolheram animais abandonados em cidades como um grupo vulnerável, e aí elas foram atrás de desenvolver uma habitação temporária para esses animais. E elas, no fim, inventaram um jeito de montar uma casinha que dava abrigo para o frio, ao mesmo tempo oferecia água pura, então tinha um sistema de purificação de água da chuva, tinha um jeito de coletar comida, era uma casinha ali meio múltipla para ser instaladas em parques, em áreas públicas, para acolher animais abandonados. Esse outro grupo, que pena, não dá para ler nada, mas eles resolveram cuidar de LGBTs expulsos de casa na adolescência. Era um grupo super restrito, acharam personagens assim, entrevistaram, entenderam problemas, e a proposta que eles ofereceram para melhorar a vida dessas pessoas foi a criação de um jogo que pudesse ser aplicado nas escolas com crianças menores, que falasse sobre gênero, sexo, sexualidade e diferenças aí e tal, que no fim criasse um ambiente mais confortável para LGBTs. E aí prototiparam, imprimiram, o joguinho deles era um bonequinho que trocava partes, então era um bonequinho sem sexo, em que você podia ir montando como quisesse, um Lego de sexo. Esse outro grupo tinha um problema mais palpável, na escola eles tinham uma questão com separação de lixo, as cooperativas reclamavam que o lixo vinha mal separado, eles inventaram um jeito com um pouquinho de eletrônica de detectar se o lixo que estava sendo jogado lá era o lixo certo, e aí a pessoa que estava jogando recebia uma confirmação sonora se ela tinha jogado metal no lixo de metal, plástico no lixo de plástico e tal.
muito mais simples do que parece, usando tecnologias como o Arduino e Make, que são plaquinhas eletrônicas super baratinhas. Um Arduino custa hoje R$8, e com ele as crianças conseguiram inventar um jeitinho ali com um pouquinho de programação de detectar qual era o material que estava sendo jogado e emitir esse som e tal. Então, isso está acontecendo nas escolas, projetos mais variados. Então, isso aqui são registros do que a gente chamava lá de Open Day, que era um dia em que os alunos não estavam nem sendo propostos a um projeto. Eles iam lá e podiam fazer o que quisessem. E alguns ficavam ali recortando papel, mas a maioria ia atrás de projetos que interessavam eles por algum motivo. Coisas que eles tinham trazido de casa, que eles tinham identificado e tal. Então, era um outro momento de aprendizagem interessante. Como é que eu estou de tempo? Já estourei? Não, ninguém falou nada, então está tudo bem. O grande lance para a educação mão na massa é que hoje a gente está mais certo de uma ideia que a gente já carrega há um tempão, de que a gente não faz a menor ideia de como vai ser o mundo quando os nossos estudantes chegarem no mundo de trabalho, se é que vai ter mundo de trabalho, né? Mas assim, a gente hoje não faz a menor ideia do que eles vão precisar ter quando eles forem adultos. E aí isso dificulta muito a criação do processo de ensino e aprendizagem, né? Porque se eu não sei onde eu quero que ele chegue, o que eu vou ensinar? O que eu acho que faz sentido a gente pensar é ensinar habilidades e competências múltiplas, abrangentes, que potencialize a capacidade dos alunos de criar o próprio conhecimento. Então, provavelmente, a gente não vai ser capaz de ensinar o que eles vão precisar. Mas se a gente conseguir ensinar eles a aprender, aí já está tudo bem. Porque aí, quando as coisas forem apresentadas, eles vão ter essas habilidades, né? Isso aqui é a proposta das habilidades que seriam necessárias para o século XXI. Me parece um bom ponto de partida. Olha como isso tem a ver com educação mão na massa. Pensamento crítico e resolução de problemas. Tem super a ver com os projetos que eu apresentei para vocês. Criatividade é uma outra habilidade que parece fundamental. Criatividade é muito amplo, né, e tem a ver com essa capacidade de se adaptar à diferença. Comunicação parece ser fundamental. A gente já sabe o que acontece quando a gente não se comunica bem. E colaboração, troca de experiência, troca de informação. Essas que são as habilidades que estão por trás da BNCC, que estão por trás da geração de todos os conteúdos que a gente está vendo hoje, tem muito a ver com a educação mão na massa. Bom, o que eu acho, pessoalmente, que a gente enfrenta como desafio para esse tipo de educação? Um que é mais uma potencialidade do que um desafio, na verdade, é a questão de gênero dentro da educação. A gente vê... Não aconteceu nem em uma nem em duas escolas, aconteceu em várias escolas, da gente instalar um laboratório maker, e daí a gente vê uma certa resistência dos educadores, dos diretores, coordenadores, professores, sobre o uso dos equipamentos e dos tipos de projeto em relação a gênero. Então é bem comum que aconteça nas escolas, assim, eu ouvi essa fala semana passada. Não sei o que, não, muito legal esse projeto, mas precisa ver o que a gente vai falar para as meninas fazerem, porque esse projeto envolve programação, e programação é super coisa de menino, né? Menino que programa. Ou esse outro projeto que era sobre bordado e sobre... legal, mas e os meninos? O que eles vão fazer enquanto está rolando esse projeto de bordado? Isso acontece, sim, muito. E, ao mesmo tempo que eu acho que é um desafio desconstruir essa ideia, é uma potencialidade, porque, embora os coordenadores e professores estejam ali preocupados com isso, na prática, os moleques não estão nem aí. Todo mundo lá está usando igual essas ferramentas. A gente vê um empoderamento feminino super interessante nesses laboratórios. Meninas que ainda não foram ensinadas do que elas não podem fazer, e vão lá e fazem. E aí a gente vê um processo que é justamente coincidente com o momento na escola em que se forma a cisão de gênero, né? A gente percebe que até o 6º, 7º ano, vocês todos devem dar aula nessas faixas etárias. A gente percebe que até o 6º ano, todo mundo é igual, né? É muito difícil você ver diferença de gênero. E aí, a hora que começa a surgir ali o segundo momento da sexualidade, a gente tem um pouco de separação. Os meninos costumam ganhar protagonismo, muitas vezes incentivados pelos seus professores monstros, e as meninas começam a ocupar um lugar secundário especial em processos mais intelectuais, né? Os projetos mão na massa rompem super com isso, porque eles costumam entrar justamente nesse momento, e aí nesse momento em que as meninas estão ali questionando um lugar preponderante de decisão e tal, elas no fim têm a chance de terem um pouco mais de habilidade motora, de terem um pouco mais dessa habilidade manual, da coisa da materialidade. O que acontece é que, no fato, as meninas mandam um pouquinho melhor do que os meninos nos makerspaces, e
a coisa acaba ficando super bem equilibrada. Tem uma piadinha que eu já ouvi algumas vezes que eu acho que se aplica muito bem nesse caso, que é assim, eu falei inclusive para a diretora da escola que falou dos projetos, para os meninos, para as meninas e tal, coincidentemente ela nunca mais me chamou lá, mas o que diz a piadinha é assim, que se tem um equipamento, um brinquedo ou uma ferramenta dentro desse laboratório que funciona para um dos sexos e não para o outro, é porque isso não devia estar sendo usado com criança. Esse é o ponto. Assim, se existe qualquer diferença no uso de uma ferramenta entre meninos e meninas, é porque ele está sendo usado com a parte errada do corpo. Um outro desafio que eu acho fundamental para a gente pensar. Esse cara estava fazendo, acho que o doutorado dele na UNB, ele publicou esse artigo recentemente falando da insustentável neutralidade das tecnologias. O dilema do movimento maker e dos Fab Labs. A questão que ele levanta, e só ele levanta, coitado, é a de que é muito atraente essa ideia da impressão 3D, do corte a laser, e olha que lindo, nossos alunos criando coisas. Não é de hoje que isso acontece nas escolas, né? Desde que a gente é criança, a gente vê as escolas tentando chamar a atenção com alguma coisa muito pirotécnica, né? Nossa, agora são as salas de aula imersivas, agora é o Google sei lá o quê, agora é não sei o quê dentro da escola. A vez é a do movimento maker. Então vocês vão começar a ver todas as escolas falando que a gente tem um espaço maker, a gente tem um espaço não sei de que tipo. Isso tem o grande perigo de soterrar tudo que já foi feito em educação, porque o movimento maker vem nessa direção de que, é o professor Pardal, é aquele cara meio engenheiro que tem umas ideias loucas. E aí, de repente, os projetos acabam sendo feitos esquecendo um pouco de tudo que já foi feito naquela escola, esquecendo um pouco de história, política e filosofia, esquecendo um pouco de história da educação. Se criou um jeitinho de colocar ali dentro uma novidade, justamente porque ela tem essa característica de novidade, todo mundo fala um pouco do movimento maker como uma coisa assim, isso aí é tudo muito novo, o aluno vai lá e imprime na 3D e tal. Isso cria uma certa separação e surge um movimento que é um pouco apolítico, que me parece perigoso. Apolítico no sentido de que o aluno vai lá e imprime na 3D sem discutir o valor real daquilo que ele está fazendo, sem discutir a inserção daquilo que ele está fazendo nas outras disciplinas, no mundo real. Exatamente. Então, acho que um grande desafio é a gente conseguir dar significado contextualizado para esse movimento novo. Conseguir colocar isso num prato em que isso faz sentido no mundo, em que não é só ali uma impressão, um negócio pirotécnico, mas que está realmente revestido de valor. Acho que talvez esse seja o ponto, né? A gente tem hoje muito pouco valor agregado a esses projetos. Bom, com isso, queria abrir para vocês perguntas, dúvidas, sugestões. Eu repito já para vocês, fiquem calmos. Desenharam esses brinquedos Uhum. para essas crianças, né? E também Ela está contando de uma experiência em que os alunos desenharam brinquedos, mesmo não tendo um laboratório na escola. Isso. E tal, né? E aí depois veio uma empresa especializada com alguns bonecos autônomos. Ai, que medo. Como se fosse uma boneca, mas sem desenho, só o formato, e as crianças desenhavam em cima, né? E aí acabavam aquela oficina e ficavam com o boneco. Assim, a primeira, pequena ainda, essa experiência em make, tanto quando você falou, eu achei que fosse bonito. Uhum. Aí depois começou a falar, eu já retomei. Mas é bem interessante, porque os pequenininhos, eles conseguem criar muito no primeiro ano, né? Aliás, com a robótica, então acho que é uma linguagem que já está chegando. Exato. Os pequenininhos, ela falou, os pequenininhos conseguem criar muito. Isso é um negócio que a gente percebe, que quanto mais novas as crianças, mais facilidade elas têm com esses processos, nesses laboratórios. Embora a gente tenha ali uma dificuldade com as ferramentas que são mais perigosas e tal, eu acho que, no geral, as crianças estão mais habituadas a trabalhar com a mão, né? Ainda não foi tirado isso delas. As crianças mais velhas, que já passaram por um processo de simbolização maior, que já estão mais no mundo das ideias, tem mais dificuldade, às vezes, de entender os materiais e tal. Que mais? Só queria fazer um comentário. Oi. Que viu uma ponte total com as metodologias ativas, né? Claro. Meu Project Based
Isso se cruza completamente. A gente está o tempo inteiro aqui usando metodologia ativa. Quase sempre os projetos são project-based ou problem-based. A gente sempre dispara eles com alguma coisa assim. No geral, isso precede sala de aula invertida. Então, a gente costuma disparar um aprendizado no laboratório, que depois vai para uma aula conceitual. Super conectado. Oi? Vitor, se você fosse professor de inglês numa sala de aula, numa escola que não tem professora presidente, não tem nada. Não tem o quê? Desculpa? Não tem professora presidente. Tá. Você é um professor de inglês numa escola brasileira, gente, nós, essa lei. Que ideia você tiraria da capital para iniciar esse pensamento na sala de aula, essa prática? Sua simulação é desgraçadamente real. Eu fiquei 1 ano fazendo isso exatamente nesse conceito. Tem muito projeto, eu devia ter colocado aqui umas referências, muito projeto que não precisa de quase nada de equipamento e que é muito legal. E o que eu vi rolando, que eu acho que rola, para inglês especificamente, é a possibilidade de você estar junto no ambiente, construindo coisa e daí comunicando em inglês. Porque esses projetos todos são documentados em inglês, porque enquanto a criança constrói, ela se distrai e daí o language acquisition melhora muito. Tem um monte de coisa interessante em volta disso. Mas eu depois posso te passar umas referências. Existe um museu em São Francisco que chama Exploratorium. É um museu que reúne muito material e oferece para os professores, você consegue tudo de graça no site deles, propostas de atividades, coisa muito simples, que no geral você precisa ou de sucata ou de pilha, LED, coisinha assim. Mas tem bastante coisa que dá para fazer. Exploratorium. Que mais que existe de iniciativa para falar para vocês sem equipamento? Vou tentar lembrar mais umas, já te falo. Que mais? Oi? Aham. Né? Então, eles gravaram com o próprio celular, uma câmera deles. No colégio que eu trabalho ainda não tem um laboratório maker, mas eles fizeram com o equipamento deles. Sim. Né? Então, eles poderiam utilizar até a câmera do colégio, enfim, ou o seu próprio celular, porque eu não tenho exatamente, não tem esse tipo de material, mas é uma forma aí de trabalhar. Com certeza. Uma das coisas que a gente pensa é que a gente não está fazendo mais letramento digital, a gente não está mais apresentando essas ferramentas, né? Os alunos já estão mergulhados nisso até a cabeça. Na melhor das hipóteses, a gente pode tentar ressignificar o uso dessas tecnologias. Então, fazer o aluno usar o próprio celular é uma chance incrível da gente fazer ele ressignificar aquele aparelho diabólico, né? Aham. Então, eles conseguiam fazer edição de vídeo, coisas que eu não sei. E eles sabem, eles não Sim. têm. Então, eles conseguiam botar efeito em vídeo, coisas assim que a gente, eu não tenho tempo, não consegui botar. Mas eles gostam, né? Essas possibilidades, inclusive respondendo a sua pergunta também, são muito interessantes. As que juntam um pouco de estética e arte nos projetos. Porque aí, no fim, eles demandam menos recurso e geram produtos que, às vezes, são mais interessantes, né? Oi? Claro. Exatamente. Oi? Em Ribeirão Preto, o colégio Champagnat, eles trabalham bastante essa questão, não necessariamente o maker, né, mas eles trabalham desde a educação infantil, a construção dos próprios brinquedos. Que legal. Por mais que seja uma classe social alta lá, né, uma escola super interessante, sala diferente e tal, mas eles partem da sucata. Então, o material que chega na escola inicialmente no ano já pede 3 caixas de sapato, 10 caixinhas de pasta dental, então todo mundo leva. Então existe aí, por exemplo, né, muito papel pardo, né, muito pardo. Então eles fazem, vão produzindo material, depois contam histórias, depois sempre existem encontros dos pais, porque lá eles chamam de Dia da Família. Então eles tiram aquela temática Dia das Mães, dos pais, e daí quando é Dia da Família eles mostram o resultado ali daquele mesmo.
Legal, você falou que eles fazem isso apesar de ser uma escola de elite, né, uma escola cara. Nesses lugares, eu acho isso talvez mais, não sei se mais importante, mas mais desafiador, porque no fim, quanto mais grana essas crianças têm, menos acesso a gambiarra elas têm, né? Menos convivência com o jeitinho elas têm. Mas não é visto como gambiarra ali, né? É visto como criação mesmo, né? Como uma forma deles terem material para criar. Sim, claro. Ah, mas é isso que eu chamo de gambiarra. Oi. Que legal. Que legal. Aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês tem uma proposta que é lá do Exploratorium, que é muito legal, muito mais legal do que parece. Essa aqui, ó, cadê? Slide 1. Isso aqui eles chamam lá de robô desenhista, e cada escola, cada grupo de ensino ressignifica essa atividade de um jeito. Mas o que se propõe é a construção de um robozinho que crie desenhos. O funcionamento é muito simples, o que se usa é um motorzinho elétrico, 2 pilhas e alguma coisinha em cima no eixo descentralizada. A hora que esse motorzinho gira um peso descentralizado, ele vira um motor vibratório. E aí esse copinho onde o motor está colado sai vibrando por aí e do mesmo jeito que os nossos celulares, ele sai andando por aí. As crianças acoplam canetinhas a esse copinho e isso vira um negócio que desenha. Ah, mas e daí? O que tem de mais nisso? Tem um monte de coisa demais. Primeiro que o que dispara isso pode variar. Então, sei lá, da última vez que eu disparei, por exemplo, eu desafiei eles a criar um padrão visual aleatório para que a NASA conseguisse criptografar a comunicação com Marte. Então, eles tinham que criar um desenho aleatório a partir de materiais da mesa. E aí, eles tinham ali uns eletrônicos quebrados, eles foram atrás de abrir uma impressora quebrada para tirar o motorzinho e aí roubar a pilha do controle remoto, não sei o quê, para fazer esse negócio funcionar. Isso envolve um pouco de reciclagem de material, de entender um pouquinho desse circuito elétrico, e é ou de graça ou quase de graça fazer esse tipo de projeto. Que mais? Só isso? Então, gente, obrigado pela paciência. Foi um prazer.